Fala, Insiders! E aí, tudo bem, galera do canal? Seguinte, hoje a gente vai ter aqui uma conversa super bacana com um dos integrantes aqui da Casa de La Papel. É, não é? É isso aí. Vamos tirar aqui a máscara, né? Bom, gente, estamos aqui hoje com o Guilherme. O Guilherme é um cara bastante diferenciado, um cara que criou um caminho muito legal. Hoje ele está na Espanha, trocou o churrasquinho, né, Guilherme? Trocou a feijoada e só está nas tapas, naquele Ramon, né? Tá em Barcelona. Então a gente vai bater um papo com ele aqui. Cara, me conta aí, primeiro, da onde que vem essas histórias? Muito obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite. Eu fico lisonjeado em estar aqui falando com você, Anderson, uma pessoa também que eu admiro. Muito obrigado também a Juliana aí por nos conectar. Eu comecei, quando eu tinha 16 anos, eu comecei um curso, 15 para 16 anos, eu comecei um curso técnico, o curso técnico no Senac de informática. E aí foi onde eu já me interessava por tecnologia, via muitas coisas, aí não existia a internet como é hoje, onde você tem cursos online de tudo. Então eu fui lá aprender, eu fui aprender o que era tecnologia, todas as áreas da tecnologia. Esse curso me serviu para conhecer toda a parte de estrutura da tecnologia. Muitas vezes a gente fala tecnologia, mas não conhece as áreas internas da tecnologia. Então, dentro da tecnologia, nesse curso, eu acabei conhecendo várias vertentes e me interessei pela área de desenvolvimento de software. Então, hoje eu atuo até hoje nessa área, inclusive não desenvolvendo, mas levando e gerenciando equipes de desenvolvimento de software. E então, saindo daí, eu já fui trabalhar. Durante o curso, eu consegui um estágio numa empresa de desenvolvimento de software e e-commerce. Fiquei lá 3 anos, quase até completar os 18 anos. Quando eu estava para completar os 18 anos, eu saí e me surgiu uma oportunidade na Telefônica, que inclusive é espanhola. Inclusive, eu moro muito próximo aqui do prédio da Telefônica, aqui em Barcelona. E comecei na Telefônica, fiquei um tempo na Telefônica, trabalhando na área de projetos também relacionados à área de desenvolvimento de software. Fui para o Itaú, e no Itaú também foi uma escola, eu aprendi muito no Itaú. Ali no Itaú eu tive a oportunidade de aprender muito sobre o processo de gerenciamento, desde o início até o final do desenvolvimento de software e de fábricas de software. E do Itaú eu fui para o Banco Carrefour. Lá no Banco Carrefour, um banco voltado para crédito, concessão de crédito, seja no cartão deles ou também em empréstimos. E aí eu consegui também desenvolver mais a parte, além do desenvolvimento de software que estava muito focado, eu fui para a área de gestão de projetos. E aí eu conheci a gestão de projetos tradicional, que eu já levava também no Itaú, e também conheci a gestão de projetos ágeis. E nessa gestão de projetos ágeis, eu comecei a me especializar mais, fiz um MBA, né, eu já tinha concluído a faculdade nessa época, e aí surgiu uma oportunidade para eu ir para o JP Morgan, um banco de investimentos americano. E aí eu comecei a somente atuar com gestão de projetos e gestão de projetos ágeis. Mas com toda essa trajetória aí, então você já deve estar quase aposentando, então. Não, eu comecei cedo, com 15 anos, hoje eu estou quase completando 30, estou com 28 anos, então eu tenho aí 12 anos de experiência focados em tecnologia, e eu sou muito grato por ter escolhido a tecnologia e por a tecnologia também me presentear com muitas coisas hoje e com o futuro, né? Cara, isso era um sonho que você tinha de criança, de trabalhar com tecnologia? Ou da onde que vem essas ideias aí? Não, é engraçado isso, né? O meu sonho de criança era ser policial. Eu fiz a prova, passei na primeira fase do concurso, mas aí eu comecei a conversar com as pessoas da área e eu acabei desistindo e vi que eu realmente queria seguir na área de tecnologia. E aí logo depois eu comecei a universidade. Entendi, quer dizer que você deixou de ser faca na caveira, então. Exatamente. E aí, cara, como é que você caiu na Espanha aí? Como é que você chegou aí? De pequeno mesmo, meu sonho era viver a experiência de um intercâmbio. Eu sempre quis isso. Infelizmente, eu não tive as oportunidades para vir quando adolescente ou quando jovem. Muitos dos meus amigos tiveram essa oportunidade e eu lembro de escutar isso e sempre queria viver isso, mas eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém que morava aqui, na Espanha. Meu sonho mesmo era ir para viver na Inglaterra, em Londres. Eu tinha esse sonho
Até que uma viagem, eu conheci mais a Inglaterra, inclusive na viagem que eu vim aqui para Barcelona a primeira vez. E aí, quando eu pisei na Inglaterra, ali, quando eu pisei em Londres, eu comecei a conhecer e eu vi que não era realmente o estilo de vida que eu queria. E aí, nessa viagem, eu acabei visitando Barcelona, era a última cidade antes de ir para o Brasil. E eu me lembro que eu estava no ônibus que leva do aeroporto até o centro da cidade, um ônibus privado que te leva ali de maneira expressa. E ele chegou aqui na Praça Espanha, aqui em Barcelona, e eu olhei aquilo. E era, inclusive, nessa época, era em junho. Eu estava aqui mais ou menos dia 20 de junho, há 3 anos atrás. E aí, nessa primeira sensação que eu tive da cidade, eu falei, nossa, eu quero morar aqui. Um dia eu ainda vou morar aqui. E menos de um ano depois eu tava morando aqui. Eu tô achando que você tava querendo mesmo é balada aí, hein? Porque eu tô sabendo que Barcelona aí é balada uma atrás da outra. É muito próximo, inclusive é muito próximo de Ibiza, né? E tem muita festa, isso é verdade aqui. Pô, legal, cara. E aí, cara, me fala uma coisa. Tô sabendo que hoje você tem ajudado aí os carecas, né? Conta um pouquinho aí, como é que você está ajudando as pessoas aí a dar um sorriso bonito, com um cabelo bacana aí. Conta aí, como é que isso tem acontecido? Exatamente. Hoje eu faço parte de uma equipe que se chama Medic Travel, é uma empresa, uma agência de viagens focada no turismo médico, e nós realmente fazemos isso, realizamos o sonho de ter o cabelo de volta. Não só homens, mas também mulheres, mas com certeza a grande maioria dos nossos clientes, 95%, são homens, e a gente leva esses clientes para a Turquia, para Istambul, que é referência no implante capilar, né, no transplante capilar, e nós levamos esses clientes de todo o mundo. A ideia é que esses clientes viajem até Istambul para realizar esse procedimento que é referência no mundo inteiro e economizem ao mesmo tempo. Então, eles alinham, além de viajar, tem uma viagem, inclusive existem vários atrativos nessa viagem, eles realizam esse procedimento e voltam para casa. Isso tudo depende do espaçamento de tempo que o cliente tem disponível, mas isso tudo pode ser realizado em 3 dias. E os clientes voltam com o cabelo de volta. E esse processo, claro, demora um tempo até voltar a você ver o seu cabelo, mas esse procedimento é muito rápido e muito pouco invasivo. Então, legal. Nós realizamos isso em Istambul. E hoje no Brasil não tem uma solução como essa? No Brasil? Existem vários médicos e muito bons, inclusive, no Brasil. E, claro, existem dois pontos aí. Por que Istambul, né? Você viajar, atravessar o oceano, por exemplo, ou sair daqui da Espanha e ir até a Turquia, que são mais ou menos 3 horas. Existem 2 pontos. O primeiro é a qualidade e o segundo é o custo. Hoje a lira turca ela é uma moeda muito desvalorizada, tanto perante ao real quanto perante ao euro, e também ao dólar, claro, e isso abaixa muito o custo do procedimento. Hoje no Brasil, desde o processo de formação de um médico, a carreira de medicina ela exige muito investimento. Não é uma carreira tão barata, não é barato formar médicos. Isso reflete, claro, nos procedimentos. Então, um médico, para ele chegar na carreira dele a conseguir fazer e se especializar em implantes capilares, vão aí mais de 10 anos de investimento. Então, claro que o procedimento capilar não vai ser uma coisa barata, até porque teve todo um esforço ali. Se o cara for fazer aqui no Brasil, se o cara for fazer na Turquia, mais ou menos, claro, tirando, né, o prazer de viajar, de curtir, enfim, isso não tem preço. Mas como é que funciona isso aí hoje? Então, hoje um procedimento capilar no Brasil, um procedimento com um médico que esteja reconhecido também para fazer esse procedimento, gira em torno de R$30 mil, entre 25 e 30 mil reais. Existem até procedimentos mais caros, na casa dos 40, 50 mil, mas a média é até 30 mil reais. Hoje na Turquia, você viajar até a Turquia, não incluindo a passagem aérea, você gasta em média 2.500 euros. Isso refletindo para o real, agora, claro, o câmbio está muito mais alto, mas há 2 meses atrás, por exemplo, quando nós realizamos a nossa última viagem, o cliente gastava em média 13 mil reais para fazer esse procedimento. É um cabelo de verdade. Importante a pessoa saber que se ele tem o cabelo preto, não adianta querer colocar o cabelo loiro, que não vai dar muito certo, né? Exatamente, não vai funcionar. Tem que explicar isso. Às vezes o cara fala, eu sou careca, né? Então agora eu vou vir loiro, eu vou vir ruivo, eu vou vir sei lá o quê, né? Então tem que deixar isso. O cabelo é o seu.
É o seu cabelo que vai ser implantado, não pode ser o de outra pessoa. Ainda nós não chegamos nesse estágio da medicina, nesse estágio de avanço tecnológico, mas cresce cabelo normalmente. Eu nunca fiz a barba. Se eu quiser ter barba, eu consigo implantar do cabelo para ter barba? Como é que é? Não, de verdade mesmo, eu nunca fiz a barba. Não sei, por alguma razão da genética, né, não nasce barba, né? Mas aí o cara também consegue fazer isso? É possível, sim. Existem clientes que vão lá preencher a barba, porque existem falhas na barba, e aí eles querem somente fazer um preenchimento. Da mesma maneira que você extrai os folículos de uma área e coloca em outra, é o mesmo procedimento para... Anestesia local? Anestesia local é um procedimento que não é invasivo. Ele não é nada invasivo, você tem a opção de ficar totalmente acordado durante todo o procedimento, não utiliza sedação nenhuma, você fica consciente durante todo o procedimento, e é uma anestesia local, e você volta para casa, né, volta para o hotel tranquilamente, não vai sentir nenhum tipo de dor durante a cirurgia. É uma cirurgia bem pouco invasiva, não é uma cirurgia como muitas cirurgias estéticas são, como a do nariz, a rinoplastia. A do nariz eu fiz a cirurgia. Não mudou muita coisa, não, mas enfim, eu acho que os caras me enganaram, viu? Até agora. Eu tô querendo entrar lá no Código do Consumidor. Agora me fala uma coisa, cara. Aí você tem uma segunda operação, né? Que é levar aí os estudantes para fazer, enfim, medicina, fazer outras faculdades aqui fora do Brasil. E aí, bastante direcionado aí lá para os nossos irmãos, né? Os argentinos. Conta um pouquinho aí, cara. O que é essa outra operação aí? Exatamente. Essa é uma operação que, inclusive, um dos meus sócios já existe há 13 anos. E essa operação, essa empresa se chama Time for Argentina. Inclusive, o pessoal que quiser conhecer mais aí, timeforargentina.com. Essa operação, ela funciona... A dos carecas, como que chama mesmo? É a Magic Travel. Ela é magictravel.com. E aí lá dentro, com K no final mudo, magictravel.com. E lá você pode selecionar o seu idioma, e aí existe o site, inclusive vários vídeos. Nós focamos bastante nessa parte também, digital, de levar essa experiência que você comentava aí para o usuário, para ele entender como que é, o que ele vai vivenciar e o que ele pode esperar disso. Legal. Então, e aí, voltando lá para o orro de bife, o bife de ancho, o bife de chorizo, vamos lá, voltando para os vinhos de Mendonça. Exatamente. Nossos irmãos lá. Na Argentina nós temos uma operação hoje que atende toda a América Latina, e agora nós vamos iniciar também com a Europa. Não atende só o Brasil, mas o mercado brasileiro hoje representa 90% do nosso faturamento. Então, hoje nós levamos estudantes para estudar várias carreiras, vários cursos superiores e também de pós-graduação na Argentina, onde existe um ensino de qualidade e muito mais barato que no Brasil. Então, muitas vezes as pessoas pensam, a Argentina, inclusive, essa semana saiu um artigo, um prêmio que a Universidade de Buenos Aires ganhou no curso de medicina, que é um dos cursos que nós mais atendemos nossos estudantes, mais levamos estudantes para lá. É referência hoje na América Latina, e a faculdade hoje, a UBA, a Universidade de Buenos Aires, ela recebe anualmente mais de 9 mil estudantes, 9 mil ingressantes. E boa parte desses estudantes, nós que colocamos lá, de maneira muito mais fácil de ingressar ou de você mudar aí dentro do Brasil de estado para estudar em outra instituição. Por que vocês escolheram a Argentina, cara? Exatamente por esse ponto. A moeda é um custo muito mais baixo que o Brasil. Hoje, uma faculdade de medicina particular no Brasil, no estado de São Paulo, ela está em cerca de R$7.000. Existem outras, Santa Casa e outras faculdades de mais renome também, que chegam a R$9.000, R$10.000 somente a mensalidade, sem incluir os custos de vida que essa pessoa vai ter, se ela vem de outro estado ou de outra cidade. E a Argentina, você tem ensino gratuito, totalmente gratuito, público, e você não gasta um centavo com a universidade, se você optar por uma universidade pública, como a UBA, a Universidade de Buenos Aires. Então, o estudante, ele tem esse serviço que nós oferecemos, que é a assessoria, para resolver toda a documentação que ele precisa resolver no Itamaraty, no Ministério da Educação do Brasil,
e também no Ministério da Educação da Argentina. E nós também fazemos a integração dele com outros estudantes e com outras pessoas também que já estão na Argentina. Então, lá nós temos uma equipe de mais de 15 pessoas, hoje situadas em Buenos Aires. Atendemos outras cidades também, Rosário e outras universidades que estão fora da capital. Porém, você é recebido lá por nossa equipe e você faz parte desse processo de integração, porque muitos estudantes nunca nem saíram do país. É a primeira vez que eles estão saindo do país. Então, nós fazemos todo esse trabalho. Me fala uma coisa, se a pessoa não... que eu imagino o seguinte, a universidade pública lá, ela é igual à universidade pública aqui no Brasil em termos de dificuldade para você entrar? Porque a gente sabe que hoje para você entrar numa USP é extremamente concorrido, né? Como é que funciona isso? Como é que é essa relação da faculdade pública na Argentina comparando com o Brasil? Excelente a sua pergunta. Inclusive, era um ponto que eu queria comentar. A produção que soprou aqui no meu ouvido, que era para falar aqui. Eu tenho um ponto aqui, ó. Aí eles sopraram, aí por isso que eu fiz essa pergunta. Excelente. Hoje, o que torna a medicina, por exemplo, que é um dos cursos que nós mais levamos os estudantes aí, o que torna a medicina um curso elitizado é o processo de ingresso hoje no Brasil. Se você não teve todo um ensino, desde a sua infância até o seu ensino médio de qualidade, as chances que você tem de ingressar numa universidade pública no Brasil, elas são muito pequenas, porque você vai estar concorrendo com gente que está estudando há muito tempo em escolas com um ensino muito superior ao público no Brasil, e essas pessoas depois gastam ainda 2 ou 3 anos em cursinhos focados nesse vestibular, e aí eles ingressam. E a forma de ingresso no ensino argentino é completamente diferente. Ele é totalmente público e não existe um vestibular para entrar, não é por nota que você entra. Existe uma prova, ela se chama CBC, por exemplo, na UBA, e essa prova, ela nivela, você tem que atender os mínimos requerimentos para você ingressar na universidade. Se você e mais 8.000 passaram nessa prova, todos vão ingressar na universidade. Não é seletivo o processo, como no Brasil. Mas então, o estudante... tem faculdade particular também? Existem faculdades particulares que você terá, claro, um suporte muito maior que na universidade pública, assim como no Brasil, porque hoje, inclusive no nosso canal lá do Instagram, fazemos muitas entrevistas com pessoas que estão estudando no Brasil, que estudaram ou estão estudando na Argentina, e um ponto é esse, eles comentam a estrutura, né? Como que é a estrutura? Uma universidade pública, ela depende de recursos do governo, então o governo repassa verba, e muitas vezes a verba não é repassada para você ter um laboratório de qualidade, uma sala de aula de qualidade. Hoje o ensino à distância, por conta do coronavírus, de qualidade. Uma universidade particular na Argentina, e uma das melhores e mais caras de Buenos Aires, vai te custar R$ 1.400 hoje, atualmente, em 2020, uma das melhores universidades de Buenos Aires particular. Isso é o quê? É o preço do restaurante? É só para refeição? Como é que é? Explica isso direito, eu não entendi. 1.400? O quê? R$ 1.400. Exatamente. Mas o que é? Pedagogia, letras, o que é? Curso que... Medicina hoje. Se jura falar a verdade, somente a verdade? Somente a verdade. E pode falar conosco lá no nosso canal ou no nosso site e pedir o contato de um consultor que vai te dar todas as opções que você tem para ir para Buenos Aires. Qual é o teu sonho aí como empreendedor, cara? O que você está olhando de novas oportunidades ou até mesmo dentro dessas oportunidades? Conta um pouquinho aí, cara. Quais são os seus sonhos, seus planos aí? Como é que você quer fazer o negócio caminhar cada vez melhor? Nessas 2 operações, atualmente, nós estamos fazendo, principalmente na Datime for Argentina, a transformação digital e otimizando processos para atender um volume maior, inclusive de assessorados. Nosso foco aí é se tornar a agência número 1, né, a assessoria número 1 na América Latina até 2021. E eu acredito que nós vamos alcançar isso, inclusive antecipadamente. Nossa equipe está trabalhando para isso, todo mundo está engajado para isso. E eu almejo no futuro, depois que toda essa transformação digital também estiver acontecendo, expandir esse negócio para outros países. Nós já temos operação em outros países, na Colômbia, no Equador, e agora aqui que a gente está começando na Europa, em levar estudantes também daqui da Europa para a Argentina. Cara, dá um conselho para a turma aí que está empreendendo ou que quer empreender.
você que já passou aí por tantas coisas, está quase se aposentando, né? Como você já acabou de falar aí. O que você acha que é importante, cara, para o negócio caminhar bem, na tua visão? É um cara bastante conectado. Eu acredito que eu tenho uma recomendação, inclusive, de livro, que foi um livro que me abriu a mente, são as Leis do Sucesso, de Napoleon Hill, e ali estão todos os passos para o sucesso. Então, uma pessoa que hoje busca o sucesso, se ela seguir aqueles 16 passos, ela vai ter o sucesso. E dentro dessas leis de sucesso, uma delas é se alinhar e estar próximo de pessoas que estejam alinhadas com você. Então, busque sempre parceiros, porque ninguém faz nada sozinho. Você sempre vai ter que se alinhar a alguma coisa. Hoje, a Amazon não é a Amazon por conta do Jeff Bezos. Existem vários outros profissionais. A Microsoft não é a Microsoft por conta só do Bill Gates. Assim como todas as outras empresas, o Google por conta do Larry Page e tudo mais. Todos eles se alinharam e claro, são sócios também de outras pessoas que estavam alinhadas com os pensamentos e as mesmas filosofias deles de vida. Então, eu acredito que, mais que nada, para sucesso, você tem que se alinhar a pessoas que estejam com o mesmo objetivo que você. E saber também, isso eu tenho muito... para mim é muito claro isso. Muitas pessoas têm medo de fracassar. E o fracasso nada mais é do que um dos passos para o sucesso. Eu acredito que entre você começar alguma coisa e o sucesso, aqui no meio tem o fracasso. Você vai fracassar. E com esse fracasso, muitos desistem. E os que perseveram e continuam, obtêm o sucesso. Uma hora eles vão conseguir ter sucesso. Cara, bate-papo show de bola. Obrigado por você compartilhar aí toda essa sua trajetória, né? Compartilhar um pouquinho aí das suas experiências. Cara, a gente te agradece muito por isso, né? E, vamos compartilhar aí com a turma e que essa história sirva aí para inspirar várias outras pessoas aí, tá bom?